Fala pessoal! Hoje foi o lançamento oficial da Idealiza Cidades e a gente pôde conhecer um pouquinho mais de perto Seehaus, que para alemão significa casa no lago. Você já deve ter visto um monte de outdoor por aí, um monte de corretor falando a respeito, e agora chegou o momento da gente conhecer essa belezinha e olha o que está na minha mão. O folder oficial com todas as imagens que eu quero mostrar para vocês em primeira mão com todos os detalhes, beleza? E o meu objetivo aqui é trazer para vocês uma espécie de unboxing desse folder com as primeiras impressões com essas imagens. Vamos lá? Antes de mais nada, dá uma olhadinha no capricho desse folder com capa dura e imã. Realmente foi muito bem pensado em todos os detalhes. Abrindo logo na primeira página, a gente já vê algumas dicas do que a gente vai encontrar pelo empreendimento. Começando pelo nome, Seehaus, que em alemão significa Casa do Lago, e já temos algumas curvas, inclusive no logotipo, que a gente vai encontrar ao longo de toda a área de lazer. É bem interessante. Esse projeto foi todo arquitetado pelo Jürgen Mayer, que é um dos arquitetos mais famosos e renomados do planeta, que inclusive, aqui existe, até nessa página aqui, mais de 60 prêmios de nível mundial que ele já ganhou mundo afora. É interessante que o Jürgen vai trazer uma releitura de toda a arquitetura alemã, trazendo um lado um pouco mais sofisticado e arrojado para o Vale do Itajaí. Indo agora um pouco para a localização, a construtora localizou um terreno de 800 mil metros quadrados, que ele fica literalmente entre Blumenau e Gaspar, a 5 km do Bela Vista. Então aqui tem alguns pontos fortes que a construtora preferiu colocar aqui no folder, como por exemplo o Shopping Neumarkt, que fica a 12 km, ou seja, 19 minutos de distância, bem como a Prefeitura de Gaspar, que fica apenas 7 minutos de distância. Então, localização bem interessante. Aqui ele já dá uma pequena pista, que eu vou abrir para vocês e vai ser agora. Dá uma espiadinha nisso aqui. Aqui ele já começa a dar uma dica do que a gente pode aguardar dentro desse home resort. Essa imagem é o desenho de uma casa dentro de uns lotes virados para o lago e com fundos que a gente tem todo esse verde, que é uma floresta de área de preservação da própria construtora. Então aqui a gente já tem uma dicasinha de como é que vai ser, né, toda a arquitetura, toda a vista que os lotes vão ter, tá? Indo para a próxima página, a gente tem os serviços que terão dentro do condomínio, que são segmentados em 3 grandes partes, que a construtora costuma chamar de antecipação de consumo, que faz parte do condomínio. Por exemplo, você destina R$100 do seu condomínio para fazer o pagamento de algum desses serviços que são disponibilizados lá dentro. Então, se a gente tem um car wash, que é o que a consultora vai entregar no condomínio, e eu tenho um crédito de R$100 para pagar, literalmente eu posso deixar o carro lá no final de semana, o funcionário vai lavar o carro com todo o capricho e vai deixar ele na frente da minha casa para de noite eu poder guardar ele na garagem. E isso vai sempre ser descontado daquela antecipação de R$100 que eu comentei. Então aqui já tem uma imagem bem legal mostrando essa parte do condomínio. Então é legal que tem a lavação de carro, com uma pequena mesa de bar, com bicicletário. Então pense no dia a dia, que interessante. Eu deixo o carro para lavar, pego uma cervejinha, vou para casa caminhando, contemplando a natureza. Ou então, se eu for um pouco mais fitness, eu pego a bicicleta e vou para casa pedalando, e no final do dia eu tenho o carro lavadinho à minha disposição. Muito interessante. Seguindo adiante, ainda na antecipação de consumos, temos o Zen Place, que é um local, como o próprio nome já diz, como já dá a dica, que é para fazer massoterapia. Então você tem uma massagista ali dentro, ou um profissional da área, que faz isso e também faz o desconto da antecipação ali de consumo. Passando um pouco mais adiante aqui, temos a sauna úmida e seca. Claro, para um condomínio completo, para um spa completo, é imprescindível que tenha as 2 alternativas, né? E isso tudo, reforçando, sempre entregue mobiliado e equipado pela consultora. E por último, desses 3 itens de antecipação de consumo que eu falei, temos o Pool Bar, que nada mais é, como o próprio nome diz, um restaurante, um bar que fica próximo à piscina, que eu também posso utilizar como antecipação do consumo. Então eu posso vir aqui, de repente, almoçar ou jantar, pedir uma bebida, ou de repente trazer os filhos para pedir um refrigerante enquanto estão na piscina brincando. E tudo isso vai ser movimentado com funcionários e colaboradores o tempo inteiro, em horário comercial, provavelmente, ou à noite, um pouco mais além. E isso tudo descontando novamente do condomínio. Indo um pouco mais adiante, nós vamos agora para o pórtico do condomínio, que é a entrada principal, que é onde a gente divide as entradas e saídas. E já dá para reparar aqui que a gente já tem aquele desenho do Jürgen Mayer que ainda contempla o logotipo do Seehaus, que é a Casa do Lago. Então, por exemplo, de um lado de entrada aqui, a gente tem a guarita,
nas duas pontas, com entrada de serviço, entrada de visitantes e entrada de moradores. Guaritas 24 horas, obviamente, com circulação de guardas pelo condomínio, sempre blindado. E de um lado temos a saída, com identificação, né, típico de um loteamento fechado, que as pessoas só entram e saem conforme a autorização dos condôminos, né? Indo um pouco mais adiante, a gente tem... Essa é uma grande sacada, na minha opinião, da consultora, que ela chama de Social Station, que nada mais é do que 3 espaços gourmets que eles ficam levemente afastados da área de lazer. Eu já vou mostrar com um pouco mais de detalhes, que a gente consegue ter esses 3 ambientes para normalmente utilizar o que a gente chama aqui comumente de patota, né? Às vezes tem os segunda-feirinhos, terça-feirinhos, quarta-feirinhos e por aí vai, e às vezes não é necessário alugar um salão de festas para isso. É interessante que a consultora separou esses 3 ambientes para esses pequenos eventos. Então aqui mais adiante a gente consegue ver um pouquinho mais da arquitetura de cada um deles. Os 3 são segmentados por esse lindo jardim interno, que então faz com que tu tenha a privacidade de um salão não comunicar com o outro, mas ao mesmo tempo a gente tem uma integração entre eles, né? Então se a gente vai mais adiante, esse aqui é o primeiro dos 3, que é chamado pela construtora por Gourmet House, que é um pouco mais sofisticado, e vocês vão reparar que todos os ambientes aqui, que são de alimentação, de gourmet, eles têm uma churrasqueira. Vindo de uma construtora do Rio Grande do Sul, não poderia se esperar menos que isso, né? E é interessante porque aqui, localmente no Vale do Itajaí, se tem a cultura muito forte do churrasco. Indo adiante, nós temos o segundo ambiente, que é o Gather House, que também é um ambiente um pouco mais informal, um pouco menos intimista, também com churrasqueira e também para pequenos eventos, que pode acabar sendo bem interessante. E temos, por último, dentre esses 3 espaços gourmet, temos o Pub House, que nada mais é, como o próprio nome sugere, um local gourmet um pouco mais temático, que é para o pessoal jogar, de repente, um poker, jogar cartas, jogar sinuca e novamente fazer um churrasco, é claro, né? E aqui é interessante que é um ambiente um pouco mais jovial, muito interessante. E agora a gente tem um resumo da área central de lazer, que logo eu vou mostrar a implantação completa. E nessa área de lazer a gente já tem diversos itens que contemplam esse ambiente. Então, por exemplo, temos o Car Wash Bike Station, que eu comentei anteriormente, bem como o Zen Place e Pool Bar, que fazem parte da antecipação de consumo. Depois temos o Social Station, que é aquele ambiente que eu comentei com vocês, são 3 salões de festas. Forest, temos muita natureza pelo condomínio, muita área de preservação permanente, o que é bem interessante para dar uma corrida, uma caminhada, contemplar a natureza, né? Temos o Natural Spaces, que também faz complemento a essa leitura, né, do que é o condomínio fechado, porque de fato ele tem lagos, decks, tem pontes, tem espreguiçadeiras, é muito interessante, muito legal. Temos também as piscinas, adulto, infantil, com prainha, para tomar aquele banho de sol delicioso. Temos o Health Station, que nada mais é do que a própria academia, é uma academia bem completa, já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Locker Room, que é um ambiente para você fazer, é um vestiário no final das contas, mas que você pode fazer com toda a tranquilidade e privacidade do ambiente, que vocês vão ver que é bem interessante, tá? Toy Ground, Fun Hall para criançada, Soccer Field, 2 quadras de tênis e uma quadra de tênis de praia. Muito completo. É um home resort, não chega nem a ser um clube, é um resort mesmo, de férias, tá? Então veja bem, aqui nós temos o ambiente da área de lazer principal. E aqui a gente já consegue ver aqui atrás que tem um pórtico, que eu mostrei há pouco, né? E lá para trás, que nessa imagem não dá para ver, que fica aqueles 3 ambientes de festas e o car wash para cá. Vindo para cá, passando o pórtico de entrada, a gente já consegue entrar no condomínio em si. E aqui a gente já começa a ter umas dicas do que a gente vai encontrar, com lagos espalhados por todos os locais. É muito legal. E aí aqui nós temos no meio então a piscina, que ela tem raia e a parte de prainha. Aqui na esquerda a gente consegue ver que existe a academia, que é o Health Station. Aqui no meio nós temos o Pool Bar, que é aquele ambiente que eu comentei que você pode usar a antecipação de consumo para almoçar ou jantar, ou pegar um refrigerante, uma cerveja, enfim. Nós temos aqui atrás o Locker Room, que é o vestiário para você se trocar. E temos para cá o Lounge, que é um local muito interessante também, diferente do Pool Bar, que é um local para fazer uma apreciação de um bom vinho, também com garçom servindo. É bem legal. Indo um pouco mais adiante, nós temos agora um pouco das imagens de como o condomínio ele respeita os lagos. Então veja bem,
privilegiando a caminhada e sendo um local muito acessível para todos, existem algumas pontes, porque existem pistas de caminhadas espalhadas por todo o condomínio que se comunicam, e todo mundo que quiser fazer um aeróbico, um exercício, fica bem legal, porque fica bem em meio à natureza. E pensando na preservação da natureza ali dentro, que existem muitas árvores, as trilhas passam por meio dela. Então existe um respeito pela natureza muito grande, o que é bem legal. E quando a gente vê umas pontes como essa daqui, que faz parte dessa pista de caminhada, a gente já consegue ver os desenhos da arquitetura do Jürgen Mayer. E o que é legal é que existe um capricho de não ser só uma tábua de madeira que passa por cima do lago. Realmente há um capricho para que a arquitetura faça parte do dia a dia dos moradores aqui. Indo um pouco mais adiante, a gente começa a ter algumas pistas das casas. Então veja só que legal. Aqui é um ambiente que temos bastante lago, né? Aqui é uma ponta do lago, já com deck por cima dele, e aqui já temos a construção de algumas casas com fundos para o lago. Só que esse local aqui em especial, a gente tem bastante natureza aqui atrás, vocês podem ver que existe bastante árvores, então esses ambientes de piqueniques e tudo mais serão totalmente disponibilizados para o pessoal aproveitar. Lembrando que os lagos, eles poderão ser utilizados para trafegar com um caiaque, ou para de repente pescar, que terão peixes, ou para brincar com aqueles barquinhos de brinquedo. Então tem muita alternativa e muita vida ao redor dos lagos, isso é bem interessante. Indo um pouco mais adiante, a gente consegue ter agora algumas pistas de como será a construção das ruas, das avenidas com as casas. Então veja bem, logo aqui no rodapé, a gente consegue ver uma observação, que as vias são sombreadas, e olha que interessante, o escoamento das águas é feito por meio de calhas verdes, então você não vê construções de calçadas e obras, né, entre as casas e as avenidas, então você tem bastante verde e bastante árvore, o que é bem legal e muito ecológico dentro desse projeto arquitetônico, né? Indo um pouco adiante aqui, temos agora uma contemplação maravilhosa dos lagos e com as casas que terão esse privilégio de ter fundos para o lago. Então veja bem, as casas terão possibilidade de construir um deck que possa avançar em uma pequena metragem para cima do lago, para que você possa atracar um caiaque, por exemplo. Então veja só como isso pode literalmente mudar o estilo de vida de uma pessoa que tem como hábito fazer exercício físico. Imagina o estilo de vida aqui de realmente acordar de manhã, ao invés de dar uma caminhada, uma corrida, tu vai andar de caiaque pelo lago. Isso é uma coisa que praticamente não existe no Brasil, e aqui em Santa Catarina é um projeto extremamente arrojado e disruptivo. Isso aqui é muita qualidade de vida. Indo um pouco adiante, temos agora um pouco sobre as piscinas, os pools. Então dá uma olhada. Aqui uma imagem já da piscina que eu mostrei anteriormente, só que com um pouco mais de zoom, né, com a sua borda infinita para cá. E é legal que a borda infinita dá um efeito bem interessante, porque logo na frente tem um lago. Então, para quem está aqui, uma questão de perspectiva, quando olhar a piscina, tu vai ver a piscina e logo atrás o lago. Vai parecer que a piscina está caindo no lago. Lindo demais. Aqui já uma outra imagem, de uma outra perspectiva da piscina, com vista para a academia. Lembrando que a academia, ela tem vista para o lago também. Então esse é outro grande diferencial, tu dá uma caminhada olhando para o lago, olhando para a vida acontecendo, as pessoas passeando com cachorro, as crianças brincando. É maravilhoso. E aqui temos o complemento da piscina, que é o Pool Lounge, que é aquele ambiente que eu comentei que é possível degustar um bom vinho, depois vai ter um garçom servindo, né? Aquele fim de tarde para bater um papo com os amigos ou com os próprios condôminos. E agora vamos falar um pouco mais sobre o Health Station, que é basicamente a academia do condomínio, né? Então aqui, novamente com bastante evidência desses traços do Jürgen Mayer, temos a academia. E a academia, como eu comentei anteriormente, só para reforçar, ela é toda de vidro, é uma academia completa. O último condomínio entregue pela consultora, eles entregaram equipamentos da Life Fitness, que, para quem não entende muito, ele significa que é um dos equipamentos mais arrojados que existem no planeta. Então a consultora já prometeu que aqui não vai deixar a desejar, tá? E entrando um pouquinho agora na academia, a gente consegue ver um pouco mais de perto a questão dos equipamentos, que a gente consegue ver que existe uma distribuição muito grande, né, e um volume e repetição de equipamentos que pode ser interessante para atender a demanda de todo o condomínio. E o legal é que existe a possibilidade de ter um funcionário ali dentro, um personal trainer, dando acompanhamento para todos os condôminos, visto que tem uma quantidade considerável de pessoas que gostam de se exercitar, e isso é imprescindível para que você tenha qualidade de vida.
Logo mais adiante, falei um pouquinho por cima do locker room, que é o vestiário, né? E já com uma arquitetura também um pouco mais informal e para te deixar mais à vontade, para não ser um ambiente úmido, frio e gelado. Então ele traz bastante privacidade, um ambiente que realmente pode ser bem gostoso de utilizar no dia a dia, que é bem aconchegante. E é claro, não poderia faltar o playground, que a consultora carinhosamente deu o apelido de Toy Ground. E por ser em casas dos lagos, não podia ser diferente, né? Então é interessante que veio um desenho de um barco, que remete bastante ao lago, achei bem criativo. E aqui é um estímulo bem legal para criança de idades mais baixas fazer suas brincadeiras, de estar na areia, de realmente ter aquele estilo de vida de antigamente, da criançada ir para a rua brincar, mexer na terra, mexer no gramado. Então a gente consegue resgatar alguns estímulos e alguns estilos de vida de antigamente. Dentro do condomínio também teremos o Fun Hall, que é uma brinquedoteca voltada para crianças de idades menores, para fugir da telinha do celular e talvez tratar com brinquedos mais lúdicos, interagir com outras crianças. Então é bem legal porque nós temos, por exemplo, uma mesa de aprendizagem aqui, temos um palco para estimular a oratória, desenvolver comunicação. Então também é um espaço voltado para inserir a criançada na natureza e, como eu disse antes, fugir um pouquinho da tela do celular. Indo para a etapa final agora do condomínio, a gente vai para a implantação do Home Resort Z House. Veja só que interessante. Aqui temos a entrada do condomínio, né? Aqui com um grande pórtico. Aqui ficam aqueles 3 salões de festas que eu comentei no início, né? Logo mais aqui fica a administração do condomínio e também fica o car wash, que ele fica levemente voltado para fora do condomínio. Então, se você reparar, estes ambientes aqui, eles são isolados dos ambientes do dia a dia do condomínio mesmo. Então, a gente consegue ter interação distintas entre eles. Vamos entrar no condomínio, indo um pouco mais além, a gente consegue chegar na área de festas, que tem a piscina com borda infinita de frente para o lago, né? Nós temos a brinquedoteca, temos o pool bar, então fica tudo nesse centro aqui voltado para o condomínio. Agora falando um pouquinho dos lotes, quando você entra no condomínio, você pode ver que ele se separa em uma espécie de penínsulas. Então são 4 braços que abrem um condomínio para se distribuir entre lotes fundos do lago, como esses daqui, lotes perimetrais, que são esses nas extremidades, que se dão fundos com um muro, e temos também os lotes com fundos para o verde, para a mata, como é o caso desses aqui, tem esses fundos aqui, e esses aqui para cá, ou esses de ponta aqui também para cá. E temos esses lotes de meio, que são numa região levemente mais elevada que os demais lotes do condomínio. E aqui para o final do condomínio a gente tem a quadra de esportes. Então nós temos uma quadra de futebol, uma quadra de tênis e outra de beach tênis. Então pode ver que há um estímulo muito grande para fazer exercício físico, desde caminhada, desde academia, quadra de esportes, ou até mesmo para mudar um pouco os ares e andar de caiaque pelos lagos. E o mais importante, sempre preservando a natureza. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse loteamento fechado. A gente aqui na imobiliária está apaixonado e a demanda está muito alta. Se você quiser de fato realizar esse sonho de morar num local como esse, eu recomendo que você entre em contato o mais breve possível nos contatos que a gente vai deixar aqui na descrição, tudo bem? Vai ser um prazer te atender e vamos realizar esse sonho, vamos? Até a próxima!